O orgulho e a intolerância. Nosso mestre amado Jesus nos diz em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda a verdade encontra-se em Cristo Jesus, que é o guia excelso de toda a humanidade, e deve ser a meta para que todos busquemos acalentar no desejo mais santificado dentro de nós, buscar atingir. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, temos no supremo direcionamento do nosso Mestre Jesus que devemos buscar transmudar a nossa personalidade humana, falível e cheia de falhas e desconexões com o Pai, para que busquemos ser perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito nos moldes do Cristo, nos moldes do Pai Celestial. Porém, no meio do caminho, a humanidade, ao longo do seu processo de aprendizado, acabou se perdendo um pouco pelo caminho, como era natural de se esperar, e acabou desenvolvendo crenças, maneiras, fantasias, pensamentos em si, eles não são errados, mas não necessariamente eles se coadunam com a lei de Deus. E uma dessas crenças, que é a crença basilar de onde se originam todas as mazelas humanas, foi a crença do projeto social de orgulho. Essa palavrinha orgulho é a origem de todos os males da humanidade. Em Obras Póstumas, primeira parte, capítulo 19, mensagem O Egoísmo e o Orgulho, temos que o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é o que o torna mau e pernicioso. No seio de Deus, desenvolvemos um instinto de conservação, e da exageração desse instinto de conservação, desenvolvemos crenças perniciosas, dentre elas a crença de orgulho, que é aquela crença destrutiva que se baseia na competitividade tóxica entre irmãos. Esse é o orgulho. É a exageração do instinto de conservação. Portanto, o orgulho é eu estar convivendo com um companheiro, com um irmão, e em qualquer circunstância eu me coloco buscando ser melhor do que o outro. Por exemplo, se eu penso em cuidar da minha saúde, eu penso em fazer uma academia, cuidar da minha beleza, da parte estética, eu não penso nisso apenas para cuidar de mim, mas sim para que eu seja mais bonito do que o outro, para que eu tenha mais saúde em detrimento do outro. Se eu penso em ter dinheiro, se eu penso em ter poder, eu penso para que eu tenha mais dinheiro do que o outro, para que eu tenha mais aprovação, mais status social do que o outro. Nós não estamos aqui trabalhando em parceria para que ambos desenvolvam ações para colaborar para a coletividade, para os irmãos aqui em comunidade, em convivência, sob a tutela, sob o guarda-chuva justo, misericordioso e onipresente do Criador soberano. Não, nós queremos trabalhar todas as nossas habilidades e utilizar nossos talentos e utilizar todos os bens materiais que nos foram dados na terra, sejam eles quais forem, para que a gente consiga ser melhor do que o outro. Disso deriva a ideia da competitividade tóxica. E como consequência direta desse sentimento de orgulho, que é a exaltação da personalidade, a gente atribui a gente mais importância do que de fato a gente tem, a gente enviesa os critérios da importância, elegendo critérios tóxicos e nada sustentáveis, como, por exemplo, ser melhor do que o outro, para que isso venha a nortear a nossa vida íntima, a nossa relação com os nossos parentes, com os nossos amigos, com a sociedade em si, relação com a natureza, nossa relação com o urbanismo, nossa relação com todo o planeta. Diz a mensagem que o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores.
melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa naturalmente o torna egoísta. Veja só, é uma crença, é uma ideia paralela à verdade em Cristo Jesus. E prossegue na mensagem. A causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. Essa é a crença, esse é o projeto de orgulho que a humanidade abraçou e, portanto, como eu me acho superior aos outros, eu quero tudo para mim, eu quero as atenções para mim. Se eu vou utilizar dos recursos naturais, eu quero utilizar de maneira que só eu me beneficie, mas eu não penso na coletividade. Se eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um relacionamento onde a supremacia seja toda minha e eu seja servido. Se eu quero trabalhar com os meus funcionários na minha empresa, eu quero que todos me sirvam de um jeito que só eu tenha vantagem e eu não pense no benefício que eu posso ocasionar para os meus irmãos nessa relação profissional material passageira. Portanto, pensar em orgulho é pensar em uma erva daninha que simplesmente escurece os meus olhos, faz eu me centralizar em mim mesmo, nos meus desejos e na minha personalidade, e enquanto egoísta que eu acabo me tornando, por consequência natural, de exaltar a minha personalidade, quero que todos me sirvam, por conta disso, eu acabo não pensando definitivamente nos outros e querendo tudo só para mim, de maneira que eu me beneficie do meu jeito, da maneira que eu vá me agradar e muitas vezes em detrimento dos outros. Se eu quero, por exemplo, o cargo de um determinado companheiro do qual estou invejando, eu posso inclusive tirar-lhe a vida ou quem sabe criar ciladas situações porque eu preciso em detrimento do outro. Então essas coisas a gente sempre está vendo nos noticiários, a gente vê nas histórias dos romances, dos livros. Esse é o orgulho e egoísmo. E aonde que entra a tolerância acerca desse conceito? Aonde entra a intolerância acerca desse conceito? Quando a gente dá uma olhada aqui na imagem, a gente vê. Então, pensar em paciência é pensar no outro. Pensar em compreender é olhar o outro. Pensar em piedade e em compaixão é enternecer o nosso coração pelo coração do outro. Amar, sobretudo, é amar o outro. Quando pensamos em suportar, estamos nos relacionando, olhando o coração e as limitações do outro. Quando a gente busca ter paciência com o tempo, é com o tempo do outro. Veja só, tolerar é a gente viver no mundo do outro, mas sim, assentando o nosso coração sobre uma base sólida de virtudes. Portanto, aquele que tem o coração muito empedernido de orgulho e, portanto, como consequência, de egoísmo nas mais variadas searas da vida, não tem como ser tolerante. Até porque uma das principais mazelas, frutas do orgulho, é justamente a intolerância, porque eu não quero aceitar que o outro age de uma maneira que não me beneficie apenas. Eu não quero aceitar a peculiaridade do jeito do outro. Eu quero que ele aceite a minha. Eu quero que ele seja do jeito que me agrade. Eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Porque eu quero tudo pra mim, porque a minha personalidade é muito importante, porque eu sou muito orgulhoso e quero, enquanto egoísta, quero que tudo seja do meu jeito e sirva às minhas peculiaridades. Então, para que sejamos tolerantes com os nossos irmãos, é imprescindível que nos observemos a ótica da humildade, no sentido de tentarmos criar crenças através das leis morais em Deus, para que a gente possa, com muito esforço, suportando as nossas mazelas, nos acolhendo sem passar a mão na nossa cabeça, edificar virtudes que nos propiciem lentamente, aliviando esse sentimento enegrecido que tem tomado aí ao longo de encarnações e encarnações o coração de toda a humanidade, a gente possa prosperar, a gente possa evoluir. Portanto, orgulho não combina com tolerância. Nós só seremos capazes de tolerar se nós vermos o outro, pensarmos no outro, portanto, alijarmos egoísmo e dissolvermos orgulho através do sentimento mais puro que a gente puder de amorosidade.